E hoje, no perfil, o nosso entrevistado é um colaborador aqui, como você vê, da TV Cultura. Nós vamos conversar com o vigilante da Itaúrbe, o Luciano. E eu convido você a estar conosco a partir de agora. Vamos lá. E o Luciano, ele permanece aqui na recepção da emissora. E nós, tudo bem, né, Luciano? Tudo bem. Então, gente, o Luciano, ele é o nosso vigilante, mas, na verdade, é o nosso companheiro de trabalho. É ele que recebe, né, as pessoas logo ao chegar aqui na TV. Né? Estamos seguros com ele, né, Luciano? Digamos que sim, né? É um prazer ter você aqui trabalhando conosco. Prazer grande. Mas você vai saber mais do Luciano. Mas, para isso, nós vamos nos sentar, porque, afinal de contas, né, vamos bater um papo e falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre suas vontades, não é verdade? Com certeza. Então, vamos sentar. Com certeza. Então, agora já sentados, né, à vontade, né, Luciano? Isso mesmo. Fala pra gente, você é itabirano? Sim, sou itabirano. E você nasceu onde aqui em Itabira? Foi criado? Conta pra gente um pouco da sua infância. Bom, eu fui criado no bairro Chapada. Sou desde então chapadeiro até hoje. Mas eu venho muito aqui na cidade, né? Frequento muito aqui, trabalho aqui. Então eu fico mais aqui do que lá, na verdade. Pois é, e até a sua adolescência, como é que foi a sua vida lá no bairro Chapada? O que é que você gostava de fazer? Eu sempre gostei de música, né? Sempre toquei, sempre que eu gosto de música. Aí eu tocava os fins de semana. Dia de semana eu trabalhava na roça, na lida, para ajudar em casa, a minha mãe e meus pais. São quantos filhos? Lá em casa somos 4 irmãos. 4. E você disse que plantava, né? Como que era esse trabalho? Bom, eu ajudava, né, plantar arroz, a gente plantava feijão, milho lá na roça, e era a lida muito assim, muito dura, né, a vida no campo não é nada fácil, mas com fé em Deus a gente conseguiu aí chegar, né. E hoje, o local onde vocês viveram ainda é da família? Sim, o local que a gente vive hoje é da família. Porém, esse lugar que a gente morava, na minha infância e adolescência, a gente vendeu, né, trocou pro lugar que a gente mora hoje. Não é mais aquela rocinha que a gente tinha. Mas vocês ainda plantam, se lembram da infância, os pais estão vivos? Fala pra gente. Bom, a gente plantar hoje, a gente não planta mais não. A gente hoje já vive de outra coisa, né? Meus irmãos têm Cada um com a sua função. Né? meus irmãos têm o comércio deles lá e eu tenho minha vida para cá, vigilante e músico, então a gente vive hoje de outra cultura. E aí, você disse que vive de música também. É uma outra função, uma outra atividade que você faz, né? Como que é isso? Como é que surgiu isso, o violão na sua vida? O violão surgiu na minha vida desde, assim, de adolescente, que quando criança eu gostava de ouvir muito programa sertanejo em rádios. Aí eu comecei a ter influência com a música, comecei a cantar, e com 18 anos eu ganhei o primeiro violão meu. Como é que foi isso? Você que pediu, a pessoa percebeu. Quem é que te deu esse presente? Não, é o seguinte, aí foi uma história até engraçada. A gente foi trabalhar num sítio, de como caseiro lá na época. Aí o rapaz viu que eu cantava, e eu tinha um violão velho, mas bem velho mesmo. Ele viu que eu cantava e falou comigo assim, ó, no seu aniversário de 18 anos, eu vou te dar um violão de presente. Aí, quando eu fiz 18 anos, ele chegou com esse violão, me deu de presente, aí eu comecei a aprender a dedicar mais no violão, que eu não sabia tocar direito. E hoje, com 32 anos, já vivo assim, vigilante de músico, assim, de semana à noite. Quando você começou a cantar? Eu comecei a cantar mesmo então, foi a partir desse momento que eu ganhei esse violão, aí eu comecei a aparecer, né, em público, aparecer em exposições, cavalgadas, casamentos, aniversário, e aí hoje... Pois é, mas conta pra gente, como é que foi essa sua participação? Como que você buscava as oportunidades? Eu buscava as oportunidades assim, ó, eu ia em alguns shows e ficava doido, né, querendo cantar uma música, ficava doido querendo cantar, igual esses meninos quando tá querendo doce. Eu ficava pedindo um, pedindo outro, pede para ele deixar eu cantar uma música, pede para ele deixar eu cantar uma música, ficava até chato. Aí o pessoal deixava eu cantar com eles. Aí eu comecei a gostar mais ainda, que eu vi que o povo, assim, gostava, né, da minha voz, gostava do meu timbre e tal. Eu vi que o povo gostava, eu comecei a
a querer mais buscar isso aí, entrar mais aí. Aí eu comecei a tocar, né, no aniversário, em barzinho, o pessoal me chamava, um ia vendo, passava por outro, e aí foi crescendo aquela coisa e até hoje é assim que acontece. E você fez aula de violão ou é autodidata? Autodidata. Nossa, que beleza! E me conta, durante esse tempo seu das apresentações, você disse que teve uma dupla. Sim, eu tive uma dupla com o Paulinho, era Luciano e Paulinho. Aí a gente ficou 2 anos cantando junto. E quando foi isso? Tem 1 ano que a gente separou a dupla. Então foi ano atrasado. Tá. Aí a gente ficamos 2 anos tocando em barzinho, cavalgada, exposições. E aí, como o meu serviço, não tinha como eu conciliar as duas coisas com a banda, com a música, que era muito... Todo fim de semana, tinha dia que era 3 vezes por semana, eu tive que ausentar da dupla por esse motivo, por causa do serviço. Que, né... Embora a música é muito bom, o campo muito bom, mas infelizmente tem época que, né, que fica bem defasado, né? Então, por isso que eu afastei da dupla, por esse motivo aí. Agora, como que você faz o seu repertório? Bom, o repertório funciona o seguinte, geralmente o contratante do show me pergunta o tipo de música que eu toco. Aí eu falo o sertanejo universitário e o sertanejo clássico. Aí eles mandam, por exemplo, se selecionar, eles falam assim, ó, você coloca dentro de 2 horas, meio por mês, se você coloca a metade do show sertanejo clássico e a outra metade universitário, que tem o público mais jovem que gosta. Clássico é o que nós chamamos de raiz. Isso, é o raiz, que pra mim, eu sou até suspeito de falar, mas pra mim o sertanejo raiz é o melhor que existe. Mas a gente vive aí disso aí, a gente tem que buscar atualização, né? Tem que atualizar. Tem uma canção raiz que você se lembra agora nesse momento e que, de repente, quando você canta, você coloca no seu viver? Tem uma música que quando eu canto, a gente vai lá no cenário da música e fala assim, isso eu vivi isso aí. Qual que é? A música chama-se Tristeza do Jeca. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Sou igual ao sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, aonde a lua faz clarão, e o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Valeu. Quer dizer, a música traz que o cara sofre, né? Porque as mudanças climáticas, as mudanças do tempo, tirou o campo, lá vai assim, acabando, né? Cidades estão evoluindo, crescendo, então aí essa música fala exatamente do meu sentimento hoje, que a roça ela vai acabando, tá virando cidade, globalização tá geral, né? Chegando aí.
Pois é, e aí você toca nesse ponto, e eu te pergunto, mesmo com a sua profissão, mesmo você tendo esse conhecimento que a globalização está tirando essa questão da vida do campo, né? Sim. Como é que você, gostando das duas coisas, sobrevive? Bom, Sandra, é até interessante você tocar nesse ponto, porque assim, o mundão hoje a gente tem que ficar apto a mudanças, né? Então a gente tenta levar para o lado físico mesmo da coisa, e então a gente adapta com a situação que a gente vive. Mas é muito assim, se pudesse voltar no tempo atrás, uns 20 anos atrás, que era aquela época boa, que tinha aquela juventude bacana, que era coisa boa, se pudesse eu voltaria. Aí a gente bate naquele outro ponto, porque você diz assim, na época sua de adolescente, criança, adolescente, você tinha uma vida difícil. Mesmo assim, essa vida ainda é aquela que você sente saudade? Sinto saudade porque aquele tempo, mesmo assim, aquela dificuldade toda da gente na roça, no campo, a gente podia ter mais liberdade de passear, a gente podia ir nas praças, a gente podia ter mais liberdade. Hoje, infelizmente, tá muito marginal, muita coisa ruim, então a gente fica assim preso também. Pois é, como que você avalia essa questão social, essa mudança de comportamento? Bom, eu avalio assim, em função de algumas leis também que foram criadas, né? Porque na minha época a gente podia trabalhar, o adolescente podia trabalhar, a criança podia trabalhar, inclusive até fichar. Hoje não pode fichar uma criança e um adolescente, dependendo da idade. Infelizmente, contribui muito para a marginalização que está hoje aí. Aí nós vamos lá na base familiar, né? Também, né? E trabalhamos também o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda bem que ainda se tem a oportunidade para o menor aprendiz, que é uma abertura que tem dentro da lei para que as pessoas possam aproveitar essa questão, né? O menor aprendiz, aquela família que apoia, né? E aquele adolescente que quer saber como que funciona, né, o trabalho, a vida social, a responsabilidade, tem essa brecha na lei que pode ser utilizada em favor do menor para que ele possa aprender uma profissão, não é isso? Com certeza, essa lei é muito importante, né? Que aí tem um espaço jovem, adolescente, que quer realmente ser uma pessoa de bem na comunidade, na sociedade, e ele pode estar aí ingressando nesse campo e indo, né? Agora, voltando aos acordes, Luciano, Sim. como que está a sua vida hoje? Bom, hoje é assim, igual eu te falei, eu trabalho, né, durante o dia, fins de semana aparecem muitos shows, muitos aniversários, barzinhos, algumas coisas, e eu vou e faço, eu toco, aproveito, né, o dia a dia, assim. Como estão as opções musicais e de trabalho para quem hoje gosta, ainda mais desse lado, né, sertanejo? Bom, hoje tem muito campo aí do pessoal estar ingressando na música, embora assim, é muito difícil a gente ter um reconhecimento assim, grandioso, que isso aí leva anos, né? E é muito difícil a gente achar patrocínio, que tem que ter patrocinadores, gente que quer mesmo ajudar a gente, pessoas que queiram investir. Tem essa dificuldade, essa deficiência. Mas assim, o pessoal que está querendo agora entrar no mundo da música, no sertanejo ou em outro ritmo, é bom, um campo bom, a música é bom, é gostoso, mas tem as dificuldadezinhas. Principalmente para quem assim não apresentou ainda né, shows grandes, que tem a parte da timidez. Mas a pessoa chega lá, né? Eu creio que chega. Eu cheguei. Como é que trabalha? Porque uma pessoa que plantava, que colhia, que teve uma vida de criança até adolescente árdua, Foi né? pesado, Como né? que foi vencer esses percalços? Chegar a tocar para um monte de gente, né? Uma pessoa que tinha lá aquela vidinha simples. Como que você avalia essa sua mudança? Bom, eu avalio assim como um lado bem positivo na minha vida, que me ajudou muito, que eu era muito tímido, e inclusive até hoje eu sou um pouco tímido às vezes. Mas assim, ó, foi muito bom para mim, porque ao sair do campo mesmo e vir para a cidade, né, para, como diz assim, sair da roça e vir para a cidade, a gente aprende muita coisa, a gente cria um aprendizado grandioso, a gente conhece pessoas assim, pessoas boas, pessoas interessantes, importantes e é muito bom, para mim foi muito positivo nessa soma aí. Para você que toca, você tem algum tipo de
tratamento, trabalho especial com a voz, a sua alimentação é diferenciada. Como é que você se comporta nessa área? Bom, geralmente tem um campo aí muito rigoroso nessa parte aí musical. Inclusive, o pessoal que trabalha mesmo com a voz, que vive mesmo daquilo, da voz mesmo que não tem outra função, ele tem que ter um cuidado muito importante, principalmente com coisa gelada. Coisa gelada é muito ruim para a voz e depende das coisas também da alimentação também, que não é... É o bichinho do ran-ran, né? É, tem aquele negócio, aquele pigarro assim. Verdade. Mas eu, assim, eu nunca tive, assim, tratamento especial para voz, nunca fiz aula de voz, nunca fiz aula de violão. Como eu disse para você, o Luciano, ele é autodidata. Um adolescente que pegou um violão, começou a tocar, e aí alguém enxergou, né? Valorizou esse seu dom, não é isso? E com isso, deu a ele um violão de presente. Foi, realmente. E é o mesmo violão até hoje? Não, hoje eu não uso ele mais para tocar nos barzinhos. Aquele hoje fica guardado lá em casa como uma recordação. Qual violão era? Era um, Ele é, né? Porque ele está guardado. ele é um violão tonante, cor de madeira. Atrás dele é cor de madeira e a frente é amarelado. Eu tenho esse violão até hoje guardado como recordação. E hoje, qual violão você toca? Hoje eu toco no violão preto, um violão mais moderno, um violão já mais assim, da hora, como diz a rapaziada aí. Então, hoje eu uso esse, para tocar nos barzinhos, em todas as festas que eu participo aí. Pois é. E agora sobre a sua outra profissão, né? É uma profissão que exige uma atenção muito grande, né? Sobre a vigilância, não é isso? O serviço do vigilante ele é um serviço assim, que exige muito da gente, não fisicamente, mas mentalmente. É um serviço assim, que a gente tem que manter atenção, manter atento. E tem hora que assim, a gente cansa, né? Tem hora que você trabalhar com a mente, às vezes, é pior que trabalhar com o físico. Mas aí a gente supera, que isso aí a vida é assim, a vida é cheia de surpresas, obstáculos, e a gente vai embora, a gente tenta e vai embora. A todo momento, o aprender é importante, né? Com certeza, o aprendizado é sempre bom e a gente é o seguinte, Sandra, a gente vive aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Então, a cada dia a gente aprende uma novidade. Nunca a gente chega à excelência, né? Que a excelência é o grande criador lá em cima que tem. Mas é isso. Pois é, eu observo. Você é uma pessoa de fé? Muita. Eu sou um cara muito tem fé, muita fé em Deus e vivo disso, né? Que se a gente não tiver fé em Deus, não tiver Deus no coração e coisas boas, a gente não vence, não. O mundo é difícil. Você fala em coisas boas. O que você quer dizer com isso? Bom, coisas boas para mim é a gente desejar bem ao próximo. A gente tentar ajudar o próximo da maneira que a gente pode. Uma amizade, um ombro amigo, um gesto de caridade, uma coisa que a gente pode fazer para ajudar alguém. Então, para mim, coisas boas é isso, a gente desejar o bem para o próximo, embora faz mal para a gente põe na mão do Criador lá em cima e deixa que as coisas vão. Para mim, é assim. Funciona. Do tempo que você iniciou a sua vida até os dias de hoje, como que você avalia todos esses anos, esses 32 anos que você tem de vida? Bom, Sandra, eu avalio assim como uma maneira muito positiva para mim, que eu fui criado com uma família muito boa, uma família humilde, de gente simples. E para uma senhora que minha mãe é Aparecida, meu pai João Barros, fui criado por essas pessoas e essas pessoas me ensinaram desde criança a respeitar os outros, as coisas dos outros e respeitar as pessoas. Então, eu fui criado assim, digamos assim, eu tenho berço. Porque muita gente fala assim, eu tenho berço, mas é porque é filho de milionário, é filho de gente importante. Não. Eu falo, eu tenho berço, mas é por causa da qualidade que eu fui criado, que eu fui gerenciado, assim como toda a minha família lá. Qualidade de vida. De tudo que você recebeu deles, o que mais você põe em prática? Qual o maior aprendizado dos seus pais que você põe em prática na sua vida? Não tocar nas coisas do próximo, respeitar o direito dos outros. Essas duas coisas aí que eu ponho em prática, até hoje. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que um dia apareça um filho de Deus e resolva a me empresariar como cantor. Meu maior sonho é esse. Você, nas nossas conversas aqui, gente, um dia a gente estava conversando aqui e o Luciano disse que havia feito uma música em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade. De onde surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu, Sandra, foi o seguinte, que o Carlos Drummond de Andrade, eu me inspirei nele, porque ele
E tinha esse sonho, né, de ser reconhecido como poeta, como escritor. E aqui em Itabira, ou aqui por perto, ele não teria como conseguir, naquela época, o auge que ele conseguiu. Então, ele cruzou os céus, foi embora para o Rio de Janeiro, e lá ele conseguiu patrocínio, conseguiu empresários, conseguiu gente que ajudasse ele, e ele chegou onde chegou, nesse ícone da poesia, né, que ele é hoje. Quando é que você descobriu isso? Porque quando você estava no grupo escolar, né, ainda criança, você compreendia isso? Compreendia que nas escolas, quando eu estudava, tinha, né, poesia, poemas do Carlos Drummond de Andrade, e tinha os professores que gostavam de lecionar alguns para a gente. Antes das aulas começarem, elas liam, né, algumas coisas, algumas poesias dele. Aí eu sempre tive o Carlos Drummond de Andrade como um ídolo assim, da poesia, né? Então eu sempre tive isso aí. E como que foi fazer a construção da letra, colocar a música? Como que foi esse pensar? Ah, bom. Aí é o seguinte, eu estava trabalhando. Aí eu estava em um determinado momento, me veio essa música na cabeça, me veio essa letra. Eu peguei a caneta, um pedaço de papel, o celular, gravei a voz e comecei a escrever e gravando. Depois eu editei a música lá em casa e vi que aquela música tinha tudo a ver com o poeta Carlos Drummond de Andrade e comigo também, que a história, mesmo significado, que eu tenho esse sonho de cruzar os céus e em busca de um patrocinador, de uma ajuda, eu tenho esse sonho. Então, creio eu que Deus vai iluminar, que a hora certa vai chegar e eu vou fazer isso sim. Igual o Drummond fez, eu vou fazer também. Um grande poeta que nasceu aqui na cidade de Itabira, interior de Minas, que voou bem alto e cruzou os céus em busca dos teus sonhos, em ser reconhecido. No Rio de Janeiro, sua morada encontrou, e também quem publicasse os teus livros. E é por isso que me inspirei em Drummond, em busca de um sonho tão antigo. Levar minhas canções onde puder alcançar a voz deste meu peito expressivo. Levar minhas canções onde puder alcançar a voz deste meu peito expressivo. Vou seguir Drummond, fazer o que ele fez, ir em busca dos meus sonhos, nunca desistir de vez. Vou seguir Drummond nas minhas teorias, vou compor minhas canções como ele as poesias. Vou seguir Drummond, fazer o que ele fez, ir em busca dos meus sonhos, nunca desistir de vez. Vou seguir Drummond nas minhas teorias, vou compor minhas canções como ele as poesias. Valeu! Eu quero agradecer a sua participação conosco no perfil e conhecer um pouco da sua história, desejar a você sucesso, que você galgue, né, os seus sonhos, que alcance os seus anseios, viu? Que continue tocando, né, e encantando a todos. Obrigada, viu? De nada, Sandra Cunha, muito obrigado também a todos vocês aí, telespectadores que estão nos vendo. Que Deus abençoe cada um de vocês e todos nós. Muito obrigado. Obrigada, viu? E ver você viver chorando por ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Não chore por ele.